vou te contar agora, do que provocou um acidente que matou uma idosa e deixou 9 pessoas feridas, isso na BR-116, perto da cidade de Planalto, sudoeste baiano. Esse ônibus levava 43 passageiros, capotou. O surpreendente é o motivo desse capotamento e quem vai contar o que aconteceu é o repórter David Fortunato, direto de Vitória da Conquista. Alô, David, boa tarde. Ei, Jéssica, boa tarde para você. Pois é, uma história impressionante, né? O motorista do ônibus contou para a polícia, ele que seguia do Ceará para São Paulo, disse para a polícia que em um trecho próximo à Vitória da Conquista e Poções, um passageiro, praticamente do nada, levantou, abriu a porta da cabine de direção e atacou o motorista. Pois é, ele deu um golpe que a gente conhece como chave de braço, né? Segurou o motorista, tentou controlar o volante, jogou o ônibus contra uma carreta que estava vindo na outra pista e, além disso, o motorista, que segundo a polícia tinha já uma experiência, ele conseguiu segurar ali o homem e voltar o ônibus aos poucos para a pista certa e conseguiu aí parar o ônibus próximo a um terreno. Só que é o seguinte, quando ele parou o ônibus, esse terreno tinha um desnivelamento em comparação à pista, mais ou menos ali meio metro. O ônibus foi parado, tombou. Quando ele tombou, uma senhora que estava dentro do ônibus, segundo a polícia, estava sem cinto de segurança, acabou se machucando e aí não resistiu aos ferimentos e morreu. Nesse meio tempo, o passageiro aí problemático que causou esse problema, ele fugiu, entrou dentro de um matagal. A polícia disse que era praticamente impossível uma pessoa pular onde ele pulou e não se machucar, e ele não se machucou, só que ele sumiu. Aí o policial, soldado que a gente conversou, disse que estava ali tentando achar o passageiro, ouviu alguém conversando sozinho praticamente, ele estava conversando com ele mesmo. Quando ele ouviu isso, eles usaram uma granada de efeito moral e também que tinha alguns gases tóxicos para poder fazer como que esse passageiro saísse de dentro do matagal sem usar a força. Ele saiu e confessou que estava ouvindo vozes dentro do ônibus e disse que estava sentindo uma perseguição. Foi quando foi lá e atacou o motorista. 6 pessoas ficaram feridas, outras 3 estão em estado grave e essa senhora morreu. A aviação mandou outro ônibus que levou o pessoal para São Paulo e o motorista passa bem. Uma história impressionante, né, Jéssica? Que história, viu, David Fortunato? Esse acidente foi ontem à noite na BR-116 e, infelizmente, teve um outro acidente nessa madrugada também com morte, né, David? Isso mesmo, Jéssica. Hoje, por volta de 5 horas da manhã, um carro de passeio bateu na lateral de um caminhão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão ia iria passar da pista para o posto de combustíveis quando esse carro veio e bateu. A polícia disse que pode ter acontecido o seguinte: aqui na região de Vitória da Conquista, a neblina é muito comum. E 5 horas da manhã estava com a neblina e também esse horário, né, é mais fácil dos motoristas perderem um pouco a noção de direção por causa do cansaço e tudo. Eles bateram. O carro de passeio tinha 4 pessoas, o motorista e uma senhora, uma mulher de idade que estava no banco de trás. Os 2 morreram na hora. Um adolescente de 18 anos, mais uma criança de 11 anos. O adolescente estava na frente e a criança atrás. Foram encaminhados para o hospital de Vitória da Conquista em estado grave. A Polícia Rodoviária Federal disse que os passageiros do carro estavam sem o cinto de segurança na parte de trás e isso pode ter agravado aí a situação. O motorista do caminhão não teve ferimento, mas foi para Vitória da Conquista em estado de choque. E o caminhão ainda está no posto de combustíveis e o carro já foi levado da pista. Por enquanto é isso, Jéssica. Eu volto com você. Obrigada, David, pelas informações.